Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia, como é que você está? Quanto tempo? Vamos lá para mais uma aula online hoje? Bom, hoje nosso tema é América e suas regionalizações e também vou falar um pouquinho sobre o meio natural. Essa aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre as regionalizações do continente americano, é claro que algumas, não tem como falar todas, e vamos falar um pouquinho também sobre os meios naturais, relevo, clima. Se você já gosta do assunto ou se está aqui simplesmente porque um professor muito malvado te está obrigando você a assistir a aula online, curte aqui o vídeo aqui e vamos lá para a aula. Bom, vamos começar a falar sobre o território americano. Sim, o continente americano é toda essa parte aqui, ó, eu tenho tudo isso englobado, desde a América do Norte, passando pela América Central e chegando até a América do Sul. O continente americano, ele é muito extenso, ele é muito grande. Ele é o segundo maior continente do planeta, perdendo apenas para o continente asiático. E é interessante você observar que o continente americano, ele é extenso sim, mas ele é extenso principalmente de norte a sul, pegando diversas zonas climáticas do nosso planeta. Para quem não se lembra, zonas climáticas são aquelas zonas onde recebe maior ou menor quantidade de radiação solar. E isso vai dar a diferença total no clima. Mas vamos falar um pouco mais para frente sobre isso, beleza? Bom, vamos aqui falar um pouquinho sobre as regionalizações. Isso, agora eu preciso que você lembre do conceito de região. Lá do sexto, do sétimo ano, eu preciso que você relembre desse conceito. O que é regionalização? Regionalização é o ato de se criar regiões. Isso é muito fácil, beleza? Mas o que é região? Bom, região é você ter uma parte, uma porção do espaço geográfico e você caracterizar, dar alguma característica comum para essa parte da superfície terrestre. E você vai então criar uma região. Quer um exemplo? Um lugar onde tem muito litoral, uma região litorânea, ou um lugar cercado por serras, um lugar onde tem muitas cidades, um lugar de serras, de planaltos, região serrana, ou um lugar onde recebe influência da metrópole, região metropolitana. Bom, repare que região eu vou estar sempre caracterizando, dando alguma característica a ela, uma característica humana. O ser humano vai caracterizar, o ser humano vai dizer que tipo de característica aquele lugar, aquela região, aquela parte ali da superfície terrestre irá ter. E esse ato de criar regiões é algo natural nosso do ser humano. Você regionaliza a sua casa, o seu guarda-roupa, o seu quarto, você faz isso naturalmente. Você tem aquele pedacinho do seu guarda-roupa onde você guarda as roupas de dormir, as roupas de ficar em casa, as roupas de sair. Isso você está regionalizando, você está separando, você está pegando um pedaço e está caracterizando, dando uma característica para aquele pedacinho ali, beleza? Agora, de uma forma parecida, mas muito maior, nós criamos as regiões, beleza? Se ficou alguma dúvida, eu vou colocar aqui um videozinho no card onde eu vou explicar melhor, dar uma explicação maior sobre esses conceitos, beleza? Bom, mas vamos lá. Eu posso regionalizar o continente americano de diversas formas. Aqui eu vou abordar três, beleza? A primeira é segundo a sua língua. É uma das que nós mais utilizamos, porque além da língua, nós também podemos utilizar essa regionalização aqui também como socioeconômica também. Mas como assim? Bom, eu vou dividir entre a América anglo-saxônica e a América Latina. O nome América anglo-saxônico a gente não usa muito, mas a América Latina é muito bem divulgado, principalmente aqui no Brasil, onde a gente acaba ouvindo muito mais esse nome. Mas o que significa isso? Bom, significa que esses lugares vão ter línguas derivadas do latim e da anglo-saxão. Por exemplo, a América anglo-saxônica é essa América aqui em azul aqui. Eu vou ter o Canadá e os Estados Unidos. São países, os únicos países do continente americano que falam o inglês, que é uma língua derivada do saxão. Da mesma forma que a América Latina, aqui em amarelo, eu vou ter países com língua derivadas do latim, como o português, o espanhol, o francês, e isso vai fazer toda a diferença. Eu consigo dividir esses dois continentes, consigo dividir o continente americano nessas duas regionalizações, beleza? É interessante ver também essa regionalização
regionalização, porque eu consigo dividir, como falei, socioeconômico também. Por quê? Eu voltei aqui, ó, nesses dois, os países desenvolvidos, os únicos países desenvolvidos do continente americano, o Canadá e os Estados Unidos, e abaixo aqui, ó, toda a América Latina, são os países subdesenvolvidos, são os países que estão em desenvolvimento. É claro que eu dou destaque para três, que são os três países emergentes, que é o México, o Brasil e a Argentina. Vou falar um pouco mais para frente sobre essa regionalização também, beleza? Bom, a outra regionalização também é muito comum a gente escutar por aqui. Eu vou dividir em aspectos geográficos. Eu vou dividir em América do Norte, América Central e América do Sul. Esses três continentes aqui formam um único só, continente americano. Mas se eu pegar aspectos geográficos, eu consigo regionalizar esse continente em três partes, beleza? Bom, e aqui também eu posso regionalizar o continente americano em aspectos econômicos. Aí eu vou dividir em 4 regiões. Bom, vou dividir nas regiões dos países desenvolvidos. Como falei, o Canadá e os Estados Unidos. Também tem o grupo dos países emergentes. Aí eu tenho o México, o Brasil e a Argentina. O que é um país emergente? O país emergente é aquele país que está quase se desenvolvendo, que tem uma boa economia, a educação está indo mais ou menos, a qualidade de vida também tem uma boa qualidade de vida, mas porém, por algum motivo, ainda não se desenvolveu. Está faltando alguma coisa ainda. Eu tenho no mundo diversos países, emergentes, China, Índia, África do Sul e por aí vai. Bom, mas é interessante observar que na América Latina, ou na América, continente americano como um todo, eu tenho três. Brasil, Brasil, México e Argentina, beleza? Bom, também tem os países da base de economia, a base mineral, ou seja, de exploração mineral. Eu vou ter a Venezuela, o Peru, a Bolívia, todos os países aqui em roxo, aqui, ó, eles são, a base econômica deles é de exploração mineral, seja petróleo, seja minérios de ferro, pedras preciosas, não importa. É de alguma base, alguma base mineral. E, por último, eu vou ter os países à base agropecuária. São os países que ainda não são industrializados ainda. São países que são considerados agropecuários ainda, que a sua maior parte da sua economia é destinada a produtos agrários, tanto a agricultura quanto a pecuária. Aí eu vou ter os países aqui da América Central e também o Paraguai e o Uruguai na América do Sul. Beleza? Bom, agora vamos falar um pouquinho dos meios naturais desse continente, do nosso continente americano. Bom, eu voltei aqui primeiro falando do clima. Lembra que eu falei que o clima, que o continente americano, ele era muito grande, principalmente de norte a sul. E isso vai fazer com que nós tenhamos uma quantidade de climas muito grande. Por quê? Ao longo desse percurso, desse vasto território, nós vamos ter diversos tipos de clima ocorrendo por conta das zonas climáticas. E é claro que outros fatores como altitude, maritimidade, continentalidade, tudo isso vai estar afetando, tudo isso vai estar ocorrendo e modificando. Esses fatores vão estar agindo e interagindo para que isso ocorra. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho diversos tipos de clima. Eu tenho o equatorial, o tropical, o subtropical, o desértico. Aqui eu tenho um deserto bem grande, perto ali no deserto do México e no Novo México, nos Estados Unidos. Também tem o deserto do Atacama, que é o deserto mais seco que nós temos. Bom, essa parte é interessante observar aqui, que o continente americano tem uma grande quantidade de climas e essa grande quantidade de climas é por conta da sua grande extensão territorial. Fique gravado isso porque isso é importante. É importante você fazer essa analogia entre o tamanho do território, principalmente de norte a sul, como falei mais uma vez, e a quantidade de climas que nós temos, beleza? Também vou colocar aqui no card também uma aula sobre climas, para a gente se aprofundar, caso você tenha interesse em saber mais um pouquinho sobre esse assunto, beleza? Bom, sobre vegetação, eu gosto de falar, eu falo em quase todas as aulas que a vegetação é espelho do clima. Sim, a vegetação ela vai ser espelho do clima. Se eu tenho um clima muito quente e úmido, eu vou ter uma floresta exuberante. Porém, se eu tenho um clima quente e seco, eu vou ter um deserto. Ou seja, a vegetação ela vai de acordo com o clima. E é claro que a vegetação ela vai também alterar o clima.
porém eu vou ter uma relação muito próxima entre os dois, entre o clima e a vegetação. Também, como eu tenho uma diversa quantidade de climas, eu também vou ter uma diversificação muito grande de vegetação, de biomas, de formações vegetais em todo o território do continente americano, beleza? Um outro fator bem interessante aqui sobre o clima, a vegetação e o relevo estar totalmente interagindo um com o outro é essa imagem aqui. Essa imagem é muito bacana porque ela vai apresentar a importância da floresta amazônica para as chuvas que ocorrem no Mato Grosso, Pantanal, São Paulo, Santa Catarina. Essas chuvas elas são extremamente importantes e elas vêm da onde? Vem aqui da Amazônia. É interessante ver o que? Antes, lá muito tempo atrás, no tempo geológico, antes da formação dos Andes, toda a chuva, toda a massa de ar que era formada aqui no Oceano Atlântico, era formada, as nuvens, e o vento carregava essas nuvens para o Oceano Pacífico, passava direto. Elas não ficavam estacionadas aqui, pelo contrário, toda a chuva, toda a nuvem formada aqui, o vento, a massa de ar, acabava levando esses ventos lá para o Oceano Pacífico. Com o surgimento, com a Cordilheira dos Andes surgindo, forma naturalmente uma barreira orográfica. E essa barreira acaba prendendo parte dessas chuvas, que não vão mais para o Oceano Pacífico, agora elas ficam presas aqui. Começou então a se formar a floresta amazônica. Até então aqui era um grande deserto, aqui era um lugar, não era um deserto, mas não era a floresta que nós temos hoje. A partir de então começa a se formar essa floresta, que hoje é a maior floresta do mundo, a maior biodiversidade do mundo. E é interessante ver o quê? Que hoje, então, nós temos a formação dos chamados rios voadores. Esses rios voadores são parte das nuvens formadas aqui no Oceano Atlântico e parte de nuvens formadas pela evapotranspiração das plantas que ocorrem aqui na Amazônia. Não sei se você sabe, mas toda planta ela libera gotículas de água na atmosfera. É claro que uma árvore, 2, 3, 4, 5 árvores juntas não vão fazer muita diferença. Mas uma floresta do tamanho da floresta amazônica faz muita diferença. E toda essa chuva, toda essa umidade que vai para o ar acaba chovendo lá mesmo e também acaba sendo carregada pelas nuvens até chegar aqui. São Paulo, Santa Catarina, o Paraguai, o Mato Grosso, todos esses lugares sofrem influência direta da Amazônia. Olha a importância da Amazônia aí. Se a Amazônia acabar por algum motivo, com certeza esses lugares serão muito afetados na sua parte hídrica, beleza? Aqui eu tenho uma fotinha desses rios voadores com a quantidade de água presente na atmosfera por conta dessa evapotranspiração e também do surgimento de nuvens lá no Oceano Atlântico, beleza? Bom, uma outra parte aqui, já falando é também sobre o relevo também. Eu tenho o relevo aqui, como eu falei, ó, a Cordilheira dos Andes também, que é a parte mais alta aqui na América do Sul. E também eu vou ter a área de Planaltos também no oeste aqui da América do Norte. Repare que as Américas já são muito parecidas em relação ao seu relevo. Por quê? No oeste, na costa oeste aqui, ó, eu vou ter áreas de planaltos. São montanhas muito, muito altas mesmo. Já aqui, ó, no centro, eu vou ter uma área de planície, área plana. E também já aqui na área leste, eu vou ter uma pequena elevação. E isso ela vai se repetir tanto na América do Norte, quanto na América Central, até na América do Sul. O que vai diferenciar vai ser a sua extensão de leste a oeste, perfeito? Essa extensão de leste a oeste que vai dizer se a parte plana vai ser maior ou vai ser menor, ou até mesmo se planalto, se vai ser maior ou menor. Mas o relevo, ele vai se repetir. Olha só, aqui eu tenho um perfil topográfico e são muito parecidos, tanto a América do Norte quanto a América do Sul. Repare que ambas vão ter planaltos na costa oeste e uma área de planície no centro e também já um pequeno planalto já na costa leste, perfeito? Repare como eu falei com vocês, elas são muito parecidas, o que vai diferenciar vai ser a sua extensão, tranquilo? Bom, sobre densidade demográfica. Densidade demográfica, eu sei que você sabe, é a quantidade de pessoas concentrada em uma determinada área. Aí eu estou falando de povoamento, ou seja, são os lugares mais povoados do continente americano. Repare que as cidades mais densamente povoadas, tirando a cidade do México,
todas elas estão no litoral. Repare só, tenho Nova York, Los Angeles, eu tenho aqui, ó, Cuba, eu voltei à área aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Natal, Buenos Aires, Santiago, Lima. Todos esses lugares estão próximos ao litoral. Isso é interessante. Por quê? Isso vai explicar, vai estar representado, porque foi nessas áreas que a colonização começou pelo litoral. E até hoje nós temos um reflexo na população, na formulação da população nesses locais. Tirando, é claro, com exceção, a cidade do México, que são outros fatores. A gente pode falar isso aqui de uma outra aula, tranquilo? Bom, aqui eu quero falar com vocês aqui algo bem interessante sobre a concentração da população de um lado e também da concentração das áreas mais atingidas hoje em sua formação vegetal. Repare que as pessoas estão muito mais concentradas, os habitantes estão muito mais concentrados, como eu falei, no litoral. Já que no centro dos continentes não tem tantas pessoas vivendo ou as pessoas estando nessas cidades aqui. Aí você repara aqui, ó, nesse segundo quadrinho aqui, que vai estar representando as formações vegetais. Repare que essas zonas vegetais aqui, ó, aonde estão perto do litoral, já foram praticamente devastadas, já foram praticamente todas elas arrancadas ou desmatadas. A área que está sendo hoje mais agredida, mais intensamente provocada, eu vou dizer de que é a Amazônia. Hoje a Amazônia é a formação vegetal que mais é atacada, que mais é agredida. Então nós precisamos muito cuidar da nossa floresta. É claro que nós precisamos evoluir economicamente, nós precisamos nos desenvolver, porém precisamos nos desenvolver com consciência, sempre olhando para a sustentabilidade, beleza? Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado por você estar aqui na nossa aula. Por favor, curte aqui o vídeo. Se possível, compartilhe com seus colegas. Vai estar me ajudando demais, beleza? Também aqui tem um link para você ser membro. Caso você tenha interesse, seja membro aqui do canal. Os vídeos geralmente saem antes para os membros. Eu vou estar organizando melhor essa parte aí. Mas caso você queira ter disponibilidade, seja membro aqui do canal. Tranquilo? Abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.